Antes da convocação de 18 de maio, vamos a ela, os nomes anunciados há pouco por Carlo Ancelotti. Goleiros, Alisson, Bento e Anderson. Bento, convocado em todas as oportunidades pelo italiano. Para mim está claro que esses três são os goleiros da Copa. Defensores, ele disse que vai levar 9 para a Copa. Falou que vai levar 9 defensores para a Copa. Defensores, leia-se, zagueiros e laterais. Convocou o Alexandre, o Bremer, pela primeira vez convocado pelo Ancelotti, o Danilo, o Douglas Santos, o Gabriel Magalhães, que ele já colocou no time titular junto com o Marquinhos, o Ibañez, primeira vez convocado por Carlo Ancelotti, o Léo Pereira, primeira vez convocado por Carlo Ancelotti, o Marquinhos e o Wesley. O Wesley que está jogando pela esquerda na Roma e é hoje o lateral em grande fase do Brasil no futebol europeu. Meio campo, tem um choque aqui. Primeiro pelo número, pouca gente. Convocou o Andrei Santos, vai para a Copa, do Chelsea. O Casemiro, convocado em todas as vezes, e um símbolo do Ancelotti, né? O Ancelotti traz de volta o Casemiro. O Danilo, primeira vez do Danilo, são 8 jogadores pela primeira vez convocados por Carlo Ancelotti, Danilo é um deles. O Fabinho e o Gabriel Sara, do Galatasaray, outro que pela primeira vez é chamado pelo Carlo Ancelotti, está jogando muito bem na equipe turca. E para o ataque, o Ancelotti convocou o Endrick, a primeira vez do Endrick com o Ancelotti, convocou o Martinelli, convocou o Igor Thiago, a primeira vez dele na seleção e, consequentemente, a primeira vez com o Ancelotti, o Luiz Henrique, o João Pedro, o Matheus Cunha, o Rafinha, o Ryan, pela primeira vez convocado por Carlo Ancelotti, e o Vinícius Júnior. Vou destacar alguns pontos que achei bem relevantes da entrevista. Primeiro, ele usou uma frase que ele diz em todas as coletivas de imprensa para justificar a convocação. Quem não está 100% não é convocado. Então, aqueles debates que a gente teve sobre o Neymar, essa frase resume. Quem não está 100% não é convocado. O Estevão, que eu falei aqui pouco, não seria chamado, não está jogando no Chelsea, não poderia entrar por esse critério na convocação de hoje. Anunciou que vai levar 9 defensores para a Copa. Falou o tempo todo de condição física, que ele prefere jogadores que estejam 100%. Não deu bola para o Neymar não ter ido a Mirassol e ele sim, minimizou o fato, foi seco na resposta sobre isso. Algo também bem importante, que tecnicamente ele conhece todos os jogadores pela televisão, mas só no dia a dia ele conhece o caráter, a personalidade, ou seja, quem não está lá para ele ver o caráter e a personalidade, eu acho que deve ficar um pouco preocupado, embora tenha deixado a porta aberta para levar o Neymar na última lista. Falou textualmente que se o Neymar tiver 100%, ele pode levá-lo na última lista, mesmo sem nunca ter trabalhado com ele. O que é estar 100% para o italiano? É isso que a gente vai debater. Também falou do Paquetá, que não está hoje, que ele queria observar outros jogadores de características diferentes, mas que se estiver muito bem poderá ser chamado. E também, por fim, deixou claro que é questão de tempo para ser anunciada a renovação dele com a CBF, antes mesmo da Copa do Mundo, visando ao próximo ciclo. Estes foram os pontos que eu destaquei. E você? Rizek, eu gostei muito das novidades principalmente dos jovens, né? Ryan, Gabriel Sara, a própria oportunidade para o Danilo. Do Botafogo. O Igor. Então, são possibilidades, assim, eu achava que ele não fosse fazer tantos testes. No fim, tem 8 novidades, né? 8 estreantes com o Ancelotti nessa convocação, e bastante. Isso para mim foi uma grande surpresa. Grande surpresa, eu achava que fosse menos. Tivéssemos ali uns 4 nomes, mas, assim, as novidades são novidades mesmo. São jogadores que nunca nem estiveram nesse ciclo em nenhum outro, né? Nem com outro treinador. Então, com exceção do Endrick. Então, assim, eu achei muito legal essa oportunidade da gente olhar esses novos jogadores. Eu acho que o Sara, eu estava até aqui olhando alguns números dele, tem números incríveis, muito importante na bola parada, assistências de escanteio, assistências com cobranças de falta, o melhor brasileiro, né, nessa fase da Champions. Então, assim, eu acho que me surpreendeu ainda ter tantos testes, mas eu entendo que ainda se faz necessário essa quantidade de testes, sabendo que o Brasil, né, a próxima convocação já é a convocação final para a Copa. Eu acho meio chocante olhar para o meio campo e ver o setor com o Andrei, Casemiro, Danilo, as lesões, né? Porque se o Bruno Guimarães está apto, talvez ele não tivesse o Danilo ou não tivesse o Sara, não sei. Rodrigo. Se o Estevão tá apto, talvez um dos estreantes na frente talvez não tivesse. O Rodrigo lesionado, o Militão lesionado. Então, provavelmente o Ryan, porque joga pelo lado dele. Exato. As lesões... Eu achei que eles pudessem trazer jogadores que já estivessem ali no radar assim, em outras convocações. Eu acho que as lesões acabaram contribuindo para esse número alto de testes na penúltima lista antes da Copa, né? Eu gostei muito da linha de frente do Brasil. Se você for olhar os nomes que estão ali, ó, tá no nosso telaço agora, Endrick, Martinelli, Igor Thiago, Ryan, Vini Júnior, João Pedro, Rafinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, eu acho uma linha de frente bem completa. Eu acho que dá para fazer muita coisa boa com esses
9 jogadores de frente. Eu gosto muito dessa linha e sei que ainda vai acrescentar o Estevão aí, que vai estar dentro da Copa. Então, gosto muito dessa... Acho um panorama bem bom. E fiquei curioso para saber como ele enxerga o Ryan. Se um cara pelo lado, como ele jogou na grande parte das vezes no Vasco, ou se como um 9, um centroavante e tal, como é que ele prefere utilizar. Ele tá jogando na Inglaterra aberto, né? Pela direita. Na direita. Eu acho que deve ser assim, tá? Eu acho que na visão do Ancelotti ele deve ser mais 7 do que 9. Por isso que eu falei que a faixa de campo, muito diferente do Estevão, é a faixa de campo onde o Estevão costuma jogar. Porque eu acho que o Cunha e o Rafinha, eles já vão começar a brigar por uma posição... de titular, onde o Rodrigo poderia jogar. Cunha e Rafinha? Eu acho que eles podem jogar juntos e podem jogar de 10, os dois. Eu imagino o time com os dois, confesso. O Rafinha pela direita, o Cunha e um centroavante e o Vini na esquerda. Também pode ser. Embora... Acho meio faceirinho contra a França. Então, isso que eu ia falar. Embora a gente vai ver pela primeira vez no adversário do Quilate da França para entender como o Ancelotti armaria o time contra o time. Pode ser que ele use 3 jogadores no meio mais forte, né? A gente viu enfrentamentos de uma prateleira abaixo. Sim. E é importante ver como o Ancelotti vai armar o time contra a França. Felipe, eu destaquei o meio porque, cara, é uma carência óbvia do Brasil, né? Então, assim, Andrei, Casemiro, Danilo, Fabinho e Sara. Ponto. Esse é o meio campo do Brasil. É uma carência óbvia. Bem, assim, mas não quem chamou... Diria, mas é uma carência óbvia, Não, mas quem diria, né? Que a gente fosse chegar... Fosse encolher tanto pra gente chegar num coração do futebol brasileiro, que é o meio campo, com poucos, né? E como você interpretou as palavras dele e a convocação? Eu gostei das novidades citadas pela Ana Thaís. Gosto muito do Gabriel Sara. Joga no maior clube da Turquia, que é o Galatasaray, sem dúvida alguma. E tem feito a diferença. Colocou no banco nada mais, nada menos do que o Gundogan, que quando foi contratado, chegou com toda a polpa, né? Do grande atleta que ele é. E o Gabriel, com muito trabalho, muita humildade, foi lá e colocou ele no banco. E tem sido o diferencial do Galatasaray, principalmente na Champions League. Gosto muito da convocação do Léo Pereira. Confesso que esperava essa convocação, né? Ele está voltando a viver um bom momento. Não é o melhor momento dele, mas está voltando a viver um bom momento. Acho que é uma convocação importante e muito mérito essa convocação dele. Agora, eu estou tentando entender um pouquinho o que é o 100%. Eu queria que alguém fizesse essa pergunta para ele. O que é o 100% para você? Assim, eu acho que é poder jogar os 90 minutos de todos os jogos da Copa. Então o Neymar está fora da Copa. A minha visão do que ele falou na entrevista. Se for isso, o Neymar tá fora da Copa. É alguém que, se eu precisar, que jogue todos os minutos dos 8 jogos da Copa, se o Brasil for até a final. Então o Neymar tá fora da Copa. Pra mim é isso. O cara tá apto a jogar o tempo que eu precisar. Não jogar meia hora, 30 minutos, 40 minutos. Eu preciso confiar que os meus 26 jogadores vão estar prontos para jogar todos os jogos. Não que vai jogar, mas que vai jogar, mas que estejam prontos. Eu preciso do cara 90 minutos. É 90 minutos. Amanhã eu não preciso dele 90 minutos. Ok, mas é uma decisão minha. Mas ele poderia jogar. Então eu acho que o 100% do Ancelotti é isso. Aí eu como repórter, anoto embaixo. Se for essa a resposta, Neymar fora da Copa. E ele falou em 100% Sim. na Copa. Então me deu a impressão que ele não fechou a porta. Ele não fechou pro Neymar, ele não fechou. Não fechou a porta. Mas fechou poderia, pra outro. né, Mas gente? eu acho que a distância aumentou. Nem poderia. Aumentou, Acho nem que poderia ficou... fechar. Nem poderia. Aí ele... Agora sim. Não, ele não é. Essa questão do Felipe é muito importante. Também fiquei na dúvida. O que é 100%? Por exemplo, o Neymar nunca, na minha opinião, vai voltar a jogar o que ele já jogou um dia na vida. Gente, nenhuma Copa ele esteve 100%. 18 ele estava mal, 22, assim, quero dizer, não de forma negativa. Era a reta final de temporada, ele estava 18 ele estava mal, 22 ele teve dificuldade durante a Copa, volta depois para o mata-mata. Então, assim, é uma realidade que o acompanhou nas 2 últimas Copas e vai ser, mais uma vez, uma realidade que seguirá acompanhando. Se o parâmetro for o 100%... Então ele não vai disputar a Copa. Mas assim, eu acho que... Ou é o 100% do que ele pode entregar hoje, aos 34 anos, depois de todas as lesões. Não é, cada um tem o seu 100%. O 100% do Vini é diferente do 100% do Neymar, que é diferente do Casemiro. Mas, assim, o Casemiro é um jogador de 34 anos e, na opinião, e pelo que o Ancelotti enxerga nele, ele tá apto a jogar todos os jogos da Copa. Um cara que atua em alto nível na Premier League, no Manchester United. Aí tá mesmo, o Casemiro tá. E eu insisto, o que o Neymar joga hoje no Santos, o Neymar tem 4 jogos nesse ano. 4 jogos, né? Velo, 45 minutos, Novo Horizontino o jogo inteiro, Vasco o jogo inteiro, Corinthians o jogo inteiro. E nenhum desses jogos, eu vi no Neymar um desempenho assim de um jogador convocável para a Copa do Mundo. Então se ele chamar o Neymar, não é por aquilo que ele está entregando hoje no Santos, é pela esperança de que na Copa do Mundo ele pode, em 30 minutos num jogo, em 20 no outro, entrar e fazer muita diferença.
ele não está levando isso em consideração. Isso está claro. Ele não está levando isso em consideração. Então, se o Neymar estiver jogando o que ele está jogando hoje e acrescenta o que vem sendo os últimos anos da vida do Neymar, ele não vai para a Copa. Zé, que eu acho que chamou a atenção do Ancelotti o fato dele ter ficado 12 dias sem jogar e ter precisado de um controle de carga. E aí, não é uma questão de eu achar você, Ana ou Felipe. É a informação oficial do Santos. Ele não enfrentou o Mirassol porque precisava de um controle maior de carga. Eu acho que isso talvez... Em vista do clássico, ou seja, não dá pra jogar 2 jogos em sequência. Então, isso deve ter batido no Ancelotti assim. Hoje, esse cara não tem condição de fazer 2 jogos seguidos de alto nível. Perfeito. Né? Perfeito. E aí é uma informação oficial do Santos. E ele se baseou nessa informação do Santos para, de repente, criar esse raciocínio dele do negócio do 100% e dar a resposta que ele deu. Para mim, a resposta foi clara, assim, eu preciso de alguém que esteja sempre 100%. O zagueiro que ele queria, era uma marca dele, o Alex do Lille, também sofre com muitas lesões, não conseguiu ter sequência na E seleção. foi um cara que ele trouxe, Então ele tá buscando alternativas. Eu gosto muito do Bremer, assim, acho uma boa opção. Eu levaria o Murilo, cara. Bremer. Assim, o Murilo, ele merece, depois, até pelo que aconteceu na última convocação dele, ele merece uma outra convocação, porque realmente tá fazendo a diferença. É que com o Murilo nem foi com ele, né? Sério, é foi muito com o bom. Dorival ainda. Né? É muito bom jogador e sim, acho que ele merece uma oportunidade. Mas tá fora da Copa Murilo, né? Porque caras que falharam com o Ancelotti, ele deu uma segunda chance. Deu. O Fabrício e o Hugo, nos jogos contra o Japão. Ou talvez tenha dado só pra dizer, o jogador não ficar marcado pela falha Pode dele. ser, mas deu. Deu. Mas deu. Eu confesso... Eu achei uma coisa legal, assim, o fato dele seguir olhando pro futebol brasileiro. As convocações do Danilo, do Botafogo e do Léo Pereira, do Flamengo, acho que dizem muito sobre isso. Ele continua olhando pro futebol brasileiro. E pra Arábia Saudita também, né? E pra Bento, Arábia. Fabinho e Ibanes. Gente, a do Mas o Fabinho já tava, né? Sim. Então, mas eu fiquei meio né? surpresa. Recomendado Na outra pelo do Fabinho. Casemiro, que indicou para ser Porque o melhor Ancelotti suplente dele. Achei Exatamente. O curioso. Ancelotti ainda não tinha encontrado alguém que pudesse ser o substituto O do Ibanes, Casemiro, cara, né? assim, o Léo Pereira foi o melhor zagueiro do Flamengo na temporada passada, certo? Eu achei. Foi. E talvez do futebol brasileiro. O Léo Ortiz vinha sendo chamado, mas o melhor zagueiro era o Léo Pereira. Com sobras pra mim. Zagueiro, que eu também. Zagueiro. E também pode fazer lateral numa emergência, um lateral mais defensivo, que claramente, como Fortíssimo na vocês bola aérea viram... ofensiva, defensiva. Pagou de falta e tudo Tem também. boa saída. Isso é bom importante passe. saída, pro bom Ancelotti, passe. né? O lateral que possa Bom fã-clube do ser Léo um Pereira aqui híbrido nessa de bancada zagueiro. hoje, hein? Não, mas ele é fera. Agora, evoluiu muito como atleta, né? Bom, Fabinho tem dificuldade não pelo histórico do Fabinho, assim, é que eu acho que o Fabinho já viveu o auge dele já, né? E teve pouca chance no auge. Eu tenho uma dificuldade por não acompanhar mesmo o Ibanes. Eu tenho uma dificuldade, assim, eu só acho, eu já conheço o Ibanes. Pra mim foi a maior surpresa da lista. Pra mim, o Ibanes foi a maior surpresa. Resumindo, eu acho que foi a grande surpresa da lista foi o Ibanes. É. Ninguém falava desse nome antes Não? da convocação. Zero? Foi uma surpresa, sem dúvida alguma. E como você tem zagueiros jogando em alto nível, como o Murilo, chama atenção. Então, esse cara deve estar melhor do que o Murilo no Nottingham Forest. Mas no Campeonato Árabe, Por isso que eu falei. deve estar fazendo gol todo curioso. jogo, porque o Murilo tá muito bem curioso. na Premier. É curioso. Evitando, né? Gols ali, a resenha dele com o Savinho, né? Enfim. Exatamente. É curioso, Ibanes. Também concordo, foi a grande surpresa. Foi a grande surpresa. E goleiros tá claro, né, gente? Temos os goleiros da Copa. Tá claro. Alisson, Bento e Ederson, que era uma dúvida que a gente tinha. E pra mim tá claro que a seleção brasileira, diferentemente da sua história em seleções, vai usar os laterais com muita parcimônia. Vai? Não sei nem se o Wesley vai ser titular. Eu acho que se o Militão tiver apto, o Militão vai ser o lateral direito E titular. por que o Wesley, que joga pela esquerda na Roma, não poderia ser até o lateral esquerdo? Apesar dele Pode ter ser, dois mas hoje como na ala, né? lista. Mas o fato é que ele chamou 2 pra esquerda. Mas é que ele prefere alguém que seja melhor defensivamente. Eu acho. Até mesmo para deixar os pontas mesmo não ter que recuar tanto. Eu não duvidaria Vinícius da Júnior ter que seleção voltar. começar a Copa com Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandre ou Douglas Santos. Mas que o imagina a Wesley- linha de frente, como vai ter também, né? Assim, não precisa voltar, fica por aí também. E o nosso histórico em Copa são os laterais protagonistas. Sim. Em títulos, em campanhas maravilhosas que não viraram títulos. Todos os nossos laterais sempre foram protagonistas em Copa. Sim. Cafu, Roberto Carlos, Leandro Júnior, Carlos Alberto Torres, Jorginho, Leonardo Branco. Mas acha um lateral protagonista Newton hoje? Santos, que foi o primeiro lateral a avançar pro ataque, enfim. Então, mas não hoje os tem. laterais protagonistas são marroquinos, franceses, portugueses e Então, espanhóis. E aí ele vai usar o que ele tem na mão. Não, eu falei do Wesley, pode ser até uma arma no decorrer dos jogos. Sim.
O Militão tá na direita, ele quer deixar o time ofensivo. Você sobe Bota o Wesley na do outro lateral lado. esquerda, pode ser uma possibilidade, né? Pode. Agora, quando o Casemiro tem que torcer pra ele não tomar aquele famoso cartão amarelo que tira do primeiro mata-mata, né? tem. Porque eu achei, assim, o meio-campo do Brasil, assim, acho o Andrei bom jogador, a gente já discutiu aqui. Mas eu acho que vai ali na bacia das almas. Não, no eu limite pra não dar concordo, nada errado. concordo. No limite pra não dar nada errado. Nada pode dar errado com o setor de marcação do Brasil, porque ou vai ter que improvisar um zagueiro. O Andrei evoluiu, né? Não, eu Ele gosto tem ido muito. Eu acho que ele é o bem no primeiro Chelsea, né? nome. Não, e assim, ó, eu acho que ele é um primeiro nome. Eu acho que a gente, muito bom, a ele é gente muito hoje bom. tem três caras muito confiáveis no meio, né? O Casemiro, o Andrei e o Bruno. O resto eu acho que ele tá procurando. É. E assim, é uma constatação. É uma carência. Porque se a gente olha para os jogadores de meio convocados e não se empolga, tenta achar nomes que não foram chamados e são muito melhores do que aqueles. não tem. Vai parar no Paquetá, que eu acho que vai para a Copa, mas enfim. Paquetá, no Joelinton, no André, no Andreas Pereira, João Gomes. Nenhum deles vai fazer você Brilhar brigar os no mar, olhos, é. brigar no bar pela convocação deles, né? Nenhum deles. Você brigaria no bar por alguma dessas convocações? O Endrick, eu acho que o Endrick tem que ser olhado. Com mais carinho, né? eu Eu brigava no bar só pelos goleiros. É? Eu acho que a gente tá negligenciando o papel do goleiro numa Copa Acho que a gente também tá indo muito assim, tem que torcer pra dar tudo certo, pra não dar nada errado. Obrigado por assistir. Fique por dentro das últimas notícias do futebol. Siga o canal Bola em Destaque para estar sempre atualizado. Deixe seu like e inscreva-se para não perder nada.